Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Como vocês sabem, o nosso canal aqui, ele na verdade, é um grande bate-papo de pessoas que são fãs de algumas coisas que eu acho que tem, uma coleção de fãs, que é o hábito de colecionar, né? E os itens que eu selecionei para nós batermos papo aqui, vocês também já sabem, é basicamente quadrinhos, é literatura, é séries de televisão, são filmes e rock, né? Esses são os temas que vocês têm muitos vídeos no nosso canal e que eu acho muito legal ficar compartilhando com vocês. Não só as edições de luxo, edições de colecionador, edições definitiva, dessas áreas todas que eu já enumerei aqui, mas também algumas sugestões, né? Vamos bater um papo sobre alguns assuntos, sobre alguns temas que, logicamente, acabam refletindo na forma como você vai selecionar os itens para sua coleção, né? Também temos papos aqui sobre o que devemos colecionar e como devemos colecionar. Lógico que eu não tenho a menor intenção de dizer o que você vai colecionar. É claro que não, é óbvio que não. Mas, às vezes, dá um toque sobre qual é o recorte que você deve fazer na sua coleção. Porque, senão, a coleção acaba se tornando meio que inviável. Fica muito difícil. Se você não fizer um recorte bem específico na sua coleção, você acaba virando meio que um acumulador. Começa a colecionar um monte de coisa que às vezes não tem qualidade, que às vezes não tem um valor financeiro que vale a pena você ficar ocupando espaço. Essa coisa toda, né? E também eu tenho feito, nesse sentido, eu também tenho feito vídeos falando de algumas preferências, né? Porque eu também acho importante chamar atenção para a galera mais nova. Trazer a galera mais nova, o pessoal dos seus 20 anos, que está entrando nesse mercado, que está querendo começar a colecionar, que gosta de alguma coisa ligada ao rock, aos quadrinhos, ao cinema, às séries de TV e à literatura, né? Você também já tem umas sugestões. E hoje em dia, gente, o acesso a essas coisas está extremamente democrático, mas muito, não podia ser mais democrático, né? A internet democratizou. Hoje em dia, se você gosta, se você quer saber se uma história em quadrinho é boa, é interessante, você tem como ver online. A maior parte, principalmente o material americano, tem sites muito bons que você pode olhar o material antes de comprar a edição nacional. Isso é uma coisa muito legal. Se você ouviu, mas que banda de rock é essa? Deep Purple, eu fico falando aqui, né? Deep Purple, Pink Floyd e Emerson, Lake and Palmer, essa coisa toda, que eu sei que tá lá na geladeira da história, mas você tem como tirar da geladeira. Vai lá no seu streaming. Essas bandas que eu citei aqui, por exemplo, Deep Purple, Pink Floyd, Emerson, Lake and Palmer, Rick Wakeman, Yes, que são extraordinárias, estão todas lá no seu streaming. Basta você ir lá e consultar. Mas para eu não ficar divagando muito aqui, eu queria trazer esse bate-papo aqui para vocês, porque um assunto sempre vai puxando o outro. Por isso, eu acabei fazendo essa pequena, longa preleção aqui, né? Muito bem. Eu hoje vou gravar um vídeo falando de um dos meus personagens favoritos de história em quadrinho, tá? E eu vou deixar muita gente de boca aberta. Pô, mas que personagem é esse? De onde você tirou isso? Né? Porque ele não tem nada a ver com os personagens mais famosos, nem da Marvel e nem da DC, não tem nada a ver com ele. Mas é um personagem onde eu enxergo o grande potencial que ele tem. Ele tem um potencial gigante, enorme. Já teve esse potencial bem explorado, mas num movimento histórico muito pequenininho, lá nos anos 70. É um personagem que, infelizmente, está relegado a um plano da história, mas muito, muito ruim da DC Comics. Já vou antecipar aqui que é um personagem da DC Comics, né? Eu não gosto muito dos medalhões da DC Comics. Eu não ligo para Super-Homem, para Batman, Mulher Maravilha. Detesto Flash, Lanterna Verde, Aquaman. Esses, então, acho fraquíssimos. É lógico que, é o que eu sempre falo, o mais importante para mim não são os personagens, são as histórias. Pode surgir aí um Brian Michael Bendis, um Geoff Johns, um Alan Moore, um Frank Miller, um Tom King, sei lá, um cara, isso aí, pegar um desses personagens que eu acho muito fracos,
Aquaman, Lanterna Verde, Flash, e fazer uma história sensacional que eu vou ficar babando. É claro que pode acontecer. Esses caras são cabeçudos, esses caras são muito bons. Na Marvel também tem personagens que eu acho extremamente fracos, extremamente chato. Deadpool. Deadpool tá na moda agora, filme Deadpool, Wolverine e tal, que pode até ter um certo valor na crítica que ele tá fazendo. Eu adoro isso, eu acho muito legal, mas continua sendo um personagem que eu acho fraquíssimo, muito ruim mesmo. Mas vai ter um bom momento agora aí com Deadpool e Wolverine. Beleza, tá bom. Respeito todo mundo que gosta desses personagens, acho muito legal. E eu, inclusive, vou falar de um personagem que no fim, quando eu gravar o vídeo, portanto, eu vou falar desse personagem, que é um personagem com muito menos, mas muito menos expressão do que o Flash, o Aquaman ou o Lanterna Verde. Mas muito menos, tá? Mas aí, antes de eu gravar o vídeo sobre esse personagem, eu queria falar um pouquinho qual é o meu método, qual é a forma que eu enxergo o universo dos super-heróis para definir quais são os meus favoritos e quais não são meus favoritos, tá? Bom, eu vou dizer para você o seguinte, o mais importante para mim quando eu leio história em quadrinho, e isso não é agora porque eu tô um tiozinho aqui, velhinho, não. Quando eu comecei a ler história em quadrinho, eu comecei a ler história em quadrinho assim que aprendi a ler. Com uns 8, com 9 anos, eu já estava lendo história em quadrinhos, tá? E eu sempre gostei daquelas histórias que eram mais enviesadas para uma pegada mais adulta. E quando falo em adulto, novamente eu vou falar uma coisa que eu já falei em 200 vídeos. Que adulto não é falar de violência e falar de sexo. Não é. Isso aqui não é ser adulto. Pelo contrário, abordar excessivamente violência e sexo me parece uma coisa adolescente. Adolescente que acha, nossa, que novidade, que coisa sensacional, vou mutilar todo mundo, vou transar com todo mundo. Não, isso esquece, isso não tem nada de adulto. Narrativa mais adulta é basicamente a da literatura, né? Um adolescente, dificilmente ele vai direto para a literatura. Ele sempre passa pelos livros infantis ou pela história em quadrinho e tal, para migrar aos poucos para o universo da literatura. É o processo normal. Então, quando você vai para a literatura, você tem uma literatura que é mais simples, que é mais objetiva, que é mais clara, que é mais de fácil entendimento, e você já tem literaturas que vão complexando as coisas, vão complicando as coisas, vão tornando-las mais robustas, narrativas mais truncadas, mais difíceis, e isso pode acontecer na literatura escrita, como pode acontecer também no cinema, na série de televisão e na história em quadrinho. Na história em quadrinho, com certeza. Uma narrativa feita por um desses escritores que tem uma cabeça que pensa mais numa escritória para adultos, com uma narrativa mais truncada, mais complexa, com mais inferências de cultura geral, de história, de geografia, de ciências de uma forma geral, esse sim está fazendo um material mais para adulto, tá? Quando eu era mais novo, não havia muito ainda essa cultura da coisa infantil. Você não tinha uma preocupação absurda de escrever quadrinhos para crianças. As coisas meio que ficavam num sombreamento, tá? Havia um certo sombreamento. Não havia uma definição muito clara, essa censura muito forte, essa qualificação muito com regrinhas, com tantas regrinhas a respeito. Então a coisa ficava meio no sombreamento. E você já testava um pouco a criança e o adolescente com valores mais adultos para ver até onde ele podia ir, até onde ele conseguia avançar, evoluir, né? Por isso a ciência era apresentada para as crianças e para os adolescentes de uma maneira muito dura, muito simples, muito direta, muito objetiva. Você que tinha que se virar para entender. Tá? Ninguém ficava falando gugu, dadá, bebê, bubu, bubu, para você entender, por exemplo, o sistema solar. Não, você que se vira para entender o sistema solar. Você que se vira para entender o movimento da Lua em torno da Terra. Eu estou falando dessa informação para uma criança de 7, de 8 anos, tá? Eu não estou falando isso aí para alguém com 15, com 20, não. Estou falando de 7, 8 anos. Então, as propostas eram sempre mais arrojadas. Você estava sempre pedindo mais às crianças e adolescentes do que hoje em dia. Hoje em dia, você pede muito menos. Você tem muito mais essa preocupação, apesar de que existem umas distorções aí hoje em dia, meio complicado, né?
Eu não vou falar nisso aqui não, porque eu não quero enviesar para o lado ideológico, para o lado político. Quer dizer, dentro do possível, né, gente? Porque não tem como eu não enviesar um pouquinho. Mas é lógico que hoje em dia tem umas propostas para crianças e adolescentes que não tem nada a ver com essa qualificação. Mas por outro lado, deixando essas coisas, essas distorções morais que estão acontecendo hoje em dia, existe uma preocupação muito maior hoje em dia de qualificar as coisas de tal forma que a criança consiga absorver do que lá nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, em que as coisas eram meio jogadas em cima da criança e do adolescente, no melhor sentido, na melhor das intenções, de tal forma que ele fosse provocado a evoluir. Nós, quando eu era garoto, anos 60, anos 70, anos 80, ninguém gostava de ser criança. Ninguém gostava. Ser criança era chato. Você queria, na verdade, era evoluir. Você queria virar adulto. Você queria poder fazer as coisas que o adulto fazia. Você queria ter as coisas que o adulto tinha. Então, é um conceito, é uma moral, uma ética completamente diferente da que nós vivemos nos últimos 20 ou 30 anos, onde ser criança é a melhor coisa do mundo. Tanto é que hoje em dia a infância vai até os 20, a adolescência vai até os 30 e a juventude vai até os 40. É a realidade hoje em dia, né? Famosa geração neném, geração canguru, geração milênio, que ninguém quer sair da casa do papai e da mamãe, que ninguém quer trabalhar, que é sustentado pelo pai e pela mãe. Totalmente diferente do que era quando eu era mais novo. Então, as propostas literárias de quadrinhos sempre tentavam puxar para cima o jovem, a criança, o garoto, tal, a menina também, para que eles evoluíssem o mais rápido possível. Tá? Então, voltando à vaca fria, eu voltei a fazer. Eu sempre gostei das histórias que tinham uma pegada um pouco mais madura. Por exemplo, no início dos anos 70, eu li e adorei o famoso 5. Hoje em dia, a Pipoque Nanquim republicou o 5 por Infinito. 5 por Infinito, que na época saiu pela Ebal, como 5 por Infinitos, lá agora é 5 por Infinito, mas tudo bem, não tem problema nenhum. A publicação da Pipoque Nanquim é muito boa, muito válida e excelente. Tem vídeo no nosso canal falando de 5 por Infinito, tá? Vai lá ver. Então aquilo ali me deixou extasiado. Havia ficção científica, haviam conceitos metafísicos, conceitos espirituais, conceitos de moral, tá? Num grande painel de ficção científica. Aquilo para mim era muito mais estimulante do que as histórias propriamente ditas de super-heróis, tá? Naquela época também, onde é que eu comecei os quadrinhos? Comecei os quadrinhos com Marvel, tá? Porque eu nasci exatamente na época que a Marvel nasceu no Brasil. Então, Marvel foi a panaceia, né? O que havia de melhor. Mas automaticamente, como o material de Marvel era pouco, não era muito, né? Não é como hoje em dia, com uma enxurrada de coisas, a gente migrava para acabar lendo também DC. Então eu fui ler Batman, fui ler Super-Homem, fui ler Mulher Maravilha, fui ler, né, Flash, essas coisas todas. E aí, o que aconteceu? Era nítido, era clara a diferença entre as abordagens da Marvel e as abordagens da DC. Na Marvel havia sempre uma pegada um pouco mais dramática, um pouco mais intensa, um pouco mais séria, um pouco mais grave, apesar de ainda ter uma pegada muito mais infantil do que histórias de hoje, é claro. Mas o que você tinha com Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha e Flash? Heróis absolutamente intocáveis, absolutamente infalíveis, absolutamente que não precisavam de nenhuma correção, que não tinham falhas de caráter, que não tinham problemas particulares. Eles eram incríveis, sensacionais, infalíveis. Então, era um pouco mais fraco para quem gostava de uma coisa um pouco mais dramática, um pouco mais intensa, um pouco mais sofrida, né? Aí, se você analisar os primeiros personagens da Marvel aqui, foi o Capitão América, o Homem de Ferro, o Thor, o Hulk e o Namor. Esses foram os 5 personagens que inauguraram a Marvel aqui no Brasil, tá? Por causa de um desenho de televisão, vieram esses 5 personagens aqui. Muito bem. Todos eles com uma carga dramática pessoal enorme. Se você perguntar qual era a carga dramática que tinha o Super-Homem, o Batman e a Mulher Maravilha naquela época, eu vou dizer a você 0.
Não tinha. No máximo tinha um momento de fraqueza dentro de uma história. E esse momento de fraqueza mudava de história para história, de momento de um pouco de drama, um pouco de sofrimento. Era uma coisa muito pontual e que só tinha naquela história. Já os personagens da Marvel, eles vinham... E outra coisa, os personagens da Marvel vinham com uma cronologia. O personagem evoluía de história para história. A história do personagem que se passava na primeira revista, interferia na segunda, na terceira e por aí adiante. Batman, Superman e Mulher Maravilha, não. As histórias eram completamente estanques, não tinham continuidade, não tinham passado. Era aquela história ali contada ali e acabou. Você podia ler Batman número 10, número 9, número 27, número 40 e seria a mesma coisa. Não faria diferença nenhuma. Era uma estratégia de mercado. Na Marvel, não. Na Marvel havia uma cronologia, então havia mais necessidade de você ter lido um determinado número, uma determinada revista, para então ler a seguinte. Ficava aquele gostinho, né? Você tinha que correr atrás. Não, peraí, eu perdi a edição número 3, eu quero ler a número 4 tal. Havia isso. Então, você já vê que há um amadurecimento na leitura da história em quadrinho, tá? Isso daí evoluiu exponencialmente a tal ponto que a DC, depois de mais de década ou de 2 décadas, começou a perceber que o estilo Marvel era mais legal, atraía mais o público, o pessoal gostava de acompanhar a vida do personagem, né? A tal ponto que na Marvel, já falei isso várias vezes aqui, os personagens, as identidades secretas, os alter egos do personagem têm mais peso às vezes do que o próprio personagem. Tá? Logicamente com exceções, tá? Mas alguns personagens da Marvel, o personagem que é, entre aspas, a identidade secreta do personagem é mais importante que o próprio personagem. Eu vou citar um dos meus personagens favoritos da história de quadrinho, que é o Tony Stark. O Tony Stark é maior do que a armadura do Homem de Ferro. Ele é muito mais importante hoje em dia, né? Não há dúvida disso, né? Eu acho até que depois do universo cinematográfico também o Steve Rogers acabou se tornando mais importante que o Capitão América. Um pouco antes também, já nos quadrinhos, depois de 2004, 2005, por aí já começou. E por aí vai. Na DC, isso já não é assim tão importante. Se você parar a pensar, o Clark Kent tem muito pouca importância dentro do que é o Super-Homem. O Super-Homem é muito mais importante. Aquele uniforme dele é muito mais importante. O Tony Stark pode mudar de armadura a hora que ele quiser. Se ele quiser usar um terno e dizer que aquilo ali é uma armadura em formato de terno, ele vai continuar sendo Tony Stark e o Homem de Ferro. O Super-Homem não. Para o Super-Homem é mais difícil se libertar daquele uniforme. O uniforme é muito mais do que ele. Ele é um símbolo muito maior que ele. O Batman, a mesma coisa. O Batman é aquela roupa de morcego. Tá? Se não tiver a roupa de morcego, ele não é o Batman. Se não tiver a roupa de morcego, ele não é muito menos ainda o Bruce Wayne, que tem muito menos importância do que o Batman, tá? Eu sei que os fãs da DC, aqueles fãs de carteirinha, aqueles fãs que morrem pelo personagem, eles se sentem como se fossem mais do que o criador do personagem, defendem o personagem mais do que se eles fossem os criadores. Eles defendem como se fossem eles mesmos, né? Bom, deixa pra lá. Mas, volto a dizer, para mim o mais importante não são os personagens, são as histórias, são as artes. As artes e as histórias são muito mais importantes do que os personagens. Eu posso ler a história de um personagem completamente desconhecido e ficar apaixonado porque a história foi muito boa, tá bom? Bom, continuando aqui. Então, essa dramaticidade, essa densidade do personagem, essa coisa do personagem, do espírito do personagem ser muito maior do que a roupa, do que o uniforme, do que os saltitos e pulos e aventuras e salvamentos, é muito mais importante que para mim, é que definem os meus personagens favoritos, que é o papo que eu queria falar desde o início desse vídeo aqui, que eu já me estendi bastante. Os meus personagens favoritos são 5 personagens da Marvel. Da Marvel. Por quê? Porque são 5 personagens que, para mim, têm muito mais densidade, têm muito mais espírito, têm muito mais força como seres humanos. Outra coisa, eu já vou dizer de cara para vocês, não tem nenhum super, quase divino, quase Deus, não tem. Eu não gosto de personagens quase divinos, né? Que é o caso do Super-Homem, que é o caso do Thor,
né, para botar um de cada lado. Esses personagens assim infinitamente poderosos, que são capazes de até de ressuscitar alguém, de trazer alguém de volta à vida, ou de eliminar um planeta inteiro, para mim são personagens detestáveis. Eu detesto. Quando a Jean Grey virou a Fênix nos X-Men lá nos anos 70, eu não gostei. Por quê? Como é que dá para um grupo de mutantes lidar com uma personagem que pode destruir um universo ou pode refazer um universo? Para que servem os outros personagens se você tem uma personagem desse nível? Não serve de nada, né, gente? Então, personagens assim muito divinos, muito poderosos, sem fraquezas, que é o caso do Super-Homem. O Super-Homem é um personagem muito difícil de você trabalhar, porque ele é praticamente Deus, não é mesmo? Eu sempre disse que inventaram a tal da Kryptonita lá nos anos 40 para dar uma fraqueza para o Super-Homem, porque senão ele não tinha nada. Então inventaram um negócio que a pedra do planeta dele enfraquece ele e tal, que é uma explicação cá entre nós estapafúrdia, né, gente? Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, não. Imagina, se a pedra do planeta de onde eu sou origem me destrói. Ainda inventaram depois as criptonitas coloridas, não, mas deixa esse papo para outra hora. Eu não gosto desses personagens. Então eu gosto dos personagens mais humanos, aqueles mais urbanos, personagens que lidam mais na defesa, no conceito de defesa da vida, defesa das pessoas, que estão preocupados com os outros o tempo todo. O verdadeiro herói, aquele cara que abre mão da própria vida, que sofre para salvar os outros. Esse é o grande conceito, pelo menos na minha opinião, do super-herói, tá? Então vamos nomear aqui rapidamente, eu já falei em outro vídeo sobre isso, mas vamos nomear aqui os meus 5 personagens favoritos de história em quadrinhos de super-heróis, e os 5 são da Marvel, tá? Bom, vou começar pelo mais famoso, é o Homem de Ferro, já falei dele aqui. Aliás, no meu brinco sempre, o pessoal vê às vezes um símbolozinho meu do Homem de Ferro, assim, você é fã do Homem de Ferro? Isso não, eu sou fã do Tony Stark. Né? Quando eu cresci, eu brincava, quando eu crescer, eu quero ser o Tony Stark. O Tony Stark é o suprassumo, na minha opinião. É um cara extremamente inteligente, é um cara que está sempre andando à frente do tempo dele, está sempre tentando antecipar os problemas e muitas vezes ele também é capaz de errar. E ele admite quando erra, né? E já errou várias vezes e tal. Mas a intenção dele é sempre a melhor possível. É evitar que um crime aconteça, que uma barbaridade qualquer aconteça, uma tragédia aconteça. Então, é um cara que é muito humano, porque é como eu, como você, que às vezes a gente tenta acertar e mesmo assim a gente erra. Então, Tony Stark está aqui. O outro, vou também aí para o mais famoso, é o Demolidor, Matthew Murdock. Matthew Murdock para mim é um gênio, é excelente. É o personagem que eu sempre repito, o Stan Lee criou uma coisa tão gigantesca quando criou o Demolidor que nem ele foi capaz de enxergar o tamanho do que ele tinha criado. Tá? As historinhas do Demolidor da fase Stan Lee, aquela fase dos anos 60, são historinhas extremamente bobocas, chatas e insuportáveis. Eu não tenho a menor paciência para ler nada daquilo ali. Mas depois do Frank Miller, né? Frank Miller, nos anos 70, deu aquela famosa guinada no Demolidor e o Demolidor se tornou o que ele sempre deveria ter sido, que o Stan Lee criou, mas não foi capaz de enxergar. Logicamente, o Frank Miller trouxe uma série de influências muito pessoais, né, do amor dele por uma série de coisas, ele foi incluindo no Demolidor, mas com muita pertinência, com muito bom senso, não é nada estapafúrdio, absurdo. Não. O que ele inclui no Demolidor já estava meio que ali dentro, já estava ali dentro uma potência para explodir. E o Frank Miller enxergou e explodiu fantasticamente. Não posso também deixar de dizer que nos anos 2000, o Brian Michael Bendis acrescentou mais uma série de outras facetas, de uma série de outras dimensões, de uma série de outros níveis de profundidade num personagem que já era sensacional. Então, meu segundo personagem favorito, o Demolidor. O terceiro personagem favorito, aí eu vou entrar naquela praia que eu falei, são os esquisitos, os esquecidos, os que ninguém dá muita bola e a própria editora também não liga muito. Ou quando liga, faz bobagem. Que é o caso do Raio Negro dos Inumanos. O Raio Negro dos Inumanos é um dos meus personagens favoritos. Talvez até, se eu fosse fazer uma coisa assim, mais do que o Homem de Ferro, mais do que o Demolidor. É exatamente aquilo que eu falei.
a potência do Demolidor foi despertada pelo Frank Miller e mais ainda pelo Brian Michael Bendis. O Tony Stark também ganhou várias facetas, vários níveis e foi sendo construído ao longo dos últimos 20 anos, mais ou menos, ou talvez um pouco mais, 30 anos. Muito bem. Os Inumanos, o Raio Negro, principalmente o Raio Negro, os Inumanos, é um personagem que ainda não teve alguém que escrevesse uma coisa extraordinária, sensacional e longa, tá? Tem até bons momentos, tá? Tem uma minissérie muito boa, que é aquela do Jay Lee, que foi desenhada pelo Jay Lee, que é, se não me engano, do Paul Dini. Agora o autor me faltou aqui. Mas os Inumanos dele é extraordinário, né? Tem também, se eu não me engano, Guerra Silenciosa, que é outro momento extraordinário. Mas eu já gostava dos Inumanos quando eu li logo no início. Foi minha paixão também pelo Demolidor. Logo no início, eu percebi que aquele personagem, um personagem que é cego, é um herói cego. Que isso? Eu fiquei bobo quando eu tinha 8 anos de idade e li o Demolidor. Os Inumanos eu li mais ou menos na mesma época. E também fiquei assim, meu Deus, que personagens mais esquisitos esse aqui, gente. Né? E nunca chegaram ao nível que poderiam chegar. Então, e o Raio Negro, gente, eu vou falar só um pouquinho aqui, porque é aquele negócio, quantas dimensões tem numa corte, né? Porque o Raio Negro, os Inumanos, né? É um reino, né? Ele é um reino, ele é o rei dos Inumanos. Então ele tem aquela corte dele que é mais ou menos, são família, é a família dele, alguns, são duas famílias, basicamente, a dele e a da Medusa, né? Com os primos, tal, aquela coisa toda. E ele realmente é extraordinário, porque você já tem toda essa dimensão da monarquia para ser discutida aí, que já é bem interessante, né? Mesmo sem o viés ideológico, que eu acho péssimo, você tem uma série de coisas, uma série de responsabilidade. E ele é um bom rei. É o rei que está se esforçando para ser um grande governante, um cara equilibrado, um cara justo. Tá? E aí vem a metalinguagem do personagem, que ele não pode falar, porque a voz dele é extremamente destrutiva, é o grande poder do Raio Negro, além dele ser, logicamente, muito forte, energizado por partículas ionizadas, não sei o que e tal, ele é muito forte, ele voa, mas o poder definitivo dele é a voz. Se ele sussurrar uma coisa, ele destrói uma montanha. E olha que metalinguagem maravilhosa, porque ele é um rei, não é mesmo? Então, quando um rei fala, ele pode salvar milhões ou matar milhões. Então, é genial, é sensacional, e até hoje eu acho que teve poucos bons momentos nos Inumanos, muito poucos. Depois eu vou gravar um vídeo falando só de Inumanos, tem muita coisa para falar de Inumanos, eu acho muito legal esse assunto. Do Demolidor, eu também vou gravar um vídeo falando do Demolidor, mas eu acho que já foi um pouco mais explorado. Eu não vou ter muita coisa a acrescentar, eu vou comentar o que já foi feito. No Tony Stark, o Homem de Ferro, eu também já tenho alguns vídeos no canal falando das dimensões, das faces do Homem de Ferro e do Tony Stark. Beleza, você pode assistir lá. Do Demolidor, vou falar. Dos Inumanos, eu posso falar de uma série de ideias que estão na minha cabeça, mas que não foram realizadas no papel, tá? O caso de... Eu citei aqui, né, aquela do Jay Lee, que não tem um nome, a história é só Inumanos. Você tem Guerra Silenciosa, que é bem legal. Tem Guerra dos Reinos, que também tem alguns bons momentos. Mas ainda falta muito a se fazer a respeito de Inumanos. E o que se fez, na verdade, depõe contra eles, que é a casa daquela minissérie horrorosa dos Inumanos, que é a pior coisa do mundo. É uma desgraça, né? É quase tão ruim quanto o Flash. O pessoal que gosta de Flash vai ficar possesso da vida. Inumanos realmente é horrível. A série dos Inumanos é horrível. Bom, então eu já falei de 3. O quarto personagem é um outro personagem que também é muito subvalorizado. Tal. É o Namor, o príncipe submarino da Marvel. Um personagem que teve até um momento histórico interessante, lá nos anos 60, mas que depois ficou sendo jogado de um lado para o outro, meio vilão, meio herói, meio defensor da natureza, que eu também acho um saco. E, na verdade, quem fez a melhor fase do Namor, que encarou o Namor de frente e com muita qualidade, aí sim, esse já teve um bom momento, foi o John Byrne. John Byrne fez uma minissérie, uma série de mensagens do Namor que é bem interessante, é bem legal, é bem aquilo ali, a pegada do Namor. Então é o que eu digo sempre, dos Inumanos eu tenho muita coisa para falar que não foi dita ainda.
Do Namor, eu vou ter muito menos, porque o John Byrne deu uma explorada boa. A Panini, inclusive, está lançando agora um volumão lá, um omnibus, com a fase Namor John Byrne. Vale a pena, já vou antecipar para vocês que vale a pena. Aliás, tudo que o John Byrne fez, né, gente? Eu não lembro nada do John Byrne que seja muito ruim, não. Tem algumas coisas um pouco mais fracas, mas quase tudo é muito bom mesmo. Eu compro meio até sem ter lido, eu compro. Às vezes me decepciono, mas é raro, tá? Então, e o quinto e último personagem é o Doutor Estranho, tá? Mais uma vez, um personagem de segunda linha da Marvel, não é? Tudo bem que o cinema deu uma destacada do Doutor Estranho, mas não é um personagem... E não é um personagem também bem utilizado. Eu acho que o melhor viés do Doutor Estranho ainda não foi utilizado nos quadrinhos. Ele está um pouco mais pro lado dos Inumanos. Um personagem subutilizado, tá? Ele fica muito... o que ele faz de melhor nos quadrinhos da Marvel? É quando ele entra como coadjuvante. Ele entra como coadjuvante em algumas histórias dos Vingadores, como na fase Brian Michael Bendis, em que ele leva momentos extraordinários, onde ele soluciona casos que ninguém mais poderia solucionar. Por quê? Diferente da DC Comics, a Marvel não tem um bom elenco de personagens místicos. Os personagens místicos da DC Comics são infinitamente mais legais e interessantes do que os da Marvel. A Marvel só tem basicamente o Doutor Estranho. Deram um relevo agora, depois do UCM, né? Deram um relevo aí à Feiticeira Escarlate, mas a Feiticeira Escarlate não é uma mística, não é mística. O poder dela é que tem uma certa semelhança com alguma coisa mística, e aí enviesaram ela para o lado místico. Mas, na verdade, ela não é mística, né? Ela tem até esse nome, né? Scarlet Witch, Feiticeira Escarlate, mas é um nome apenas. Ela, na verdade, é um mutante que manipula possibilidades. Isso é que é, né, a essência da Feiticeira Escarlate. Aí, logicamente, o universo cinematográfico deu uma puxada nela para o lado místico. Tudo bem, vamos lá. Mas ainda assim você vai ter pouquíssimos, né? Vai ter o quê? Forçando a barra, né? O Doutor Estranho, esse sim. Aí depois a Feiticeira Escarlate, o Doutor Destino, tal. Beleza, tá bom. Então, mas o Doutor Estranho, ele não foi abordado da maneira que eu acho mais legal, porque eu gostaria de ver uma série do Doutor Estranho, uma série que eu digo quadrinho, cinema, o que for, em que ele se preocupasse com a alma humana, em que ele se preocupasse com as mazelas humanas. Logicamente, não a parte de guerra, tal, sei lá, conflitos e crimes, não é bem isso, mas ele se preocupasse mais, ele fosse mais um médico de almas, de espíritos doentes, de pessoas que no dia a dia estão fazendo mal aos outros porque tem um problema espiritual, tá? Eu acho que essa seria a melhor pegada para o Doutor Estranho. Seria sensacional ver ele andando pelas nossas cidades, vestido como um ser humano normal e abordando essas coisas do dia a dia, esses problemas nossos, que são doenças do ser humano, que você pode abordar pelo lado psicológico, você pode abordar pelo lado moral, mas você também pode abordar pelo lado espiritual, tá? Como uma doença do espírito. Eu adoraria isso, acho que seria sensacional. Tá? Um pouco o que eu já vi no universo místico da DC, principalmente com o John Constantine. O John Constantine, que também é um bruxo, né? Um bruxo um pouco mais realista, se é que é possível, né, gente? Mas um pouco mais de colecionador de artefatos e tal, aquela coisa meio intelectual, né, do Alan Moore e tal, de ele poder trazer soluções para a nossa vida cotidiana, para o mundo mundano, que é mais ou menos o que eu gostaria de ver o Doutor Estranho fazendo, que até hoje eu não vi fazer, tá? Finalizando o vídeo, que já está bem longo aqui, o personagem que eu vou gravar um vídeo falando é esse aqui, ó. É o Espectro. O Espectro da DC Comics. Um personagem que eu tenho certeza que a grande maioria dos fãs da DC Comics, da Liga da Justiça e etc., não conhecem bem. Mesmo quem é fã da Liga da Justiça Dark, que é a Liga da Justiça mística, né? Aliás, uma sacada muito boa foi a junção da Liga da Justiça Dark, porque a DC tem um elenco de personagens místicos maravilhosos. Mesmo esse pessoal não conhece bem o Espectro. Eu conheço bastante bem,
Porque eu leio o espectro desde os anos 70, e o que veio antes dos anos 70 eu fui pesquisar, eu fui procurar, eu fui colecionar, até eu poder fazer um vídeo explicando bastante. E exatamente pelo espectro, eu vou explicar um pouco mais isso tudo que eu estava falando aqui do Doutor Estranho, né? Que é essa coisa do médico de almas, médico de espírito, de doenças espirituais que levam as pessoas ao mundo do crime, ao mundo das drogas, ao mundo do, né, do moralmente errado, né? E através do espectro é maravilhoso você analisar isso, porque o espectro tem vários momentos que marcam bem a visão dos autores e também um pouco um retrato da sociedade da época, de cada um desses momentos do espectro, tá, gente? Então, bom, esse vídeo aqui foi basicamente para falar dos meus personagens favoritos e para fazer uma contextualização de por que eu gosto do Homem de Ferro, do Demolidor, do Doutor Estranho, do Namor e do Raio Negro dos Inumanos. Tá bom, gente? Então fica esse papo aqui. Deixe nos comentários o que você acha a respeito disso, tá? Se você acha interessante, não acha interessante, o que você acha dessa questão dos personagens divinos, que eu acho extremamente difícil trabalhar com eles. Eu gosto de trabalhar com os personagens mundanos, com os personagens que estão aqui na terra, no chão, tentando resolver os nossos problemas, as nossas mazelas. E não estão preocupados com saga espacial, com homenzinho de outro planeta, bonitinho, fofinho, fazendo caretinha, né? Isso aí não leva a lugar nenhum. Isso, para mim, não tem graça. Respeito quem gosta, mas eu não gosto, tá? Eu prefiro aqueles que estão preocupados com as mazelas da humanidade. Tá bom, gente? Fica esse papo aqui, deixe nos seus comentários. Gostou do papo? Deixa o gostei. Não gostou? Deixa o não gostei, faz parte da brincadeira. Até a próxima.